Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz, irmãos e irmãs, maravilha podermos estar nessa oportunidade santa, nesse retiro de carnaval, poder partilhar da Santa Palavra de Deus. Que bom, né? Maravilha! Vamos iniciar muito bem então esse momento de estarmos em oração, vivendo essa experiência da Palavra de Deus. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Nivaldo, sou membro do grupo de oração Fonte de Água Viva, ali em Santa Cruz, esse local abençoado por Deus. Compareça, vem visitar-nos, vem participar conosco dessa noite de louvor que vai ser muito linda, tá? Cada dia da nossa vida vai ser cada vez mais linda. Participe conosco. Sou casado, temos um filho, sou fotógrafo e estou aqui para servir mais uma vez em nome do Senhor Jesus. E nesse momento especial quero compartilhar com vocês, quero viver essa experiência dessa palavra de Deus que está situada em João, no capítulo 16, no versículo 33, a qual é o tema não somente dessa pregação, mas também desse retiro de carnaval, onde vem dizer para nós: coragem, eu venci o mundo. É nesse tema que nos leva a viver a experiência de reconhecer Jesus como Senhor absoluto da nossa vida e identificar quais são os senhores que temos que lançar fora, deixar de lado, para que o espaço seja único e exclusivamente de Deus. Amém? Então diz assim para nós o versículo 33 de João 16: referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Este é o versículo que vem trazer-nos uma segurança muito grande. No mundo tereis aflições, mas coragem. O que a palavra já começa dizendo para nós? Nós olhando para essa palavra já percebemos o seguinte: o Senhor está falando com os seus discípulos, em um momento em que os discípulos já tinham passado por um longo processo de aprendizado com Ele. Os discípulos tinham aprendido bastante, tinham aprendido muito, então seu interior já estava cheio da graça de Deus, só que nem eles ainda tinham entendido tudo isso. Quando olhamos para essa palavra de Deus, identificamos um outro detalhe. Tem um chamado de Deus constantemente para que nós sejamos pessoas que se convertem a Deus, que vai em direção a Deus. A conversão ao Senhor, quando começa essa conversão ao Senhor? Começa quando nós começamos a tomar uma decisão por Ele. Nós identificamos nessa palavra, inclusive, que os discípulos já estavam vivendo essa experiência de conversão. E essa conversão já estava praticamente concluída dentro do coração de cada um dos discípulos. Mas eles ainda precisavam de algo mais. Porque somente essa conversão, somente essa decisão de estar caminhando com Jesus não era suficiente. Porque Jesus já deixava claro para eles: o fato de estar comigo, o fato de estar do meu lado, não significa que não serão perseguidos. Não significa que não vão passar por tribulações. Então o Senhor vem falar para os discípulos nesse instante o seguinte: vocês vão viver situações difíceis, situações que vão dar dor em vocês. Situações de sofrimento mesmo, mas eu convido vocês a viver essa experiência com coragem. Onde todos estiverem chorando, tristes, atribulados, ali vocês estarão felizes, sorrindo, alegres. Pensa como ficou a cabeça dos discípulos numa hora dessa. Como ficaria você? Como ficaria você? Pensa no Senhor chamando você, olhando para você e falando: no momento de dor, no momento de dificuldade, você é convidado por mim a viver uma experiência de louvor, louvar, agradecer, exaltar. Por mais que ao seu redor tenha uma multidão chorando, desesperada, você precisa ser diferente, você precisa ser uma pessoa de louvor, você precisa ser uma pessoa que glorifica. E eu te darei essa força. Pensa como seria a sua cabeça na hora dessa. Como você ficaria diante dessa situação? Pensa por um instante. Olhando para a sagrada palavra de Deus, Jesus está falando isso para os discípulos. Ele está deixando claro: eu já caminhei com vocês por 3 anos. Caminhei com vocês por 3 anos, dei exemplo. Agora é a vez de vocês. Vocês puderam perceber que mesmo diante de todas as perseguições, diante de todas as situações difíceis,
Eu permaneci do mesmo jeito do início ao fim, eu não mudei. E eu convido vocês a viver essa mesma experiência. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, irmãos e irmãs, nós precisamos entender uma coisa. Diante dessa pandemia, diante de todas as outras coisas que têm acontecido, diante das infidelidades, diante de tudo que tem acontecido nos dias de hoje, nesse ano de 2021, nós somos chamados para louvar. E qual é o principal chamado de Deus nesse instante para os discípulos? Estavam vivendo um tempo de perseguição, de combates, de lutas, mas o Senhor olha para os discípulos e diz: vocês estão no momento certo, e eu convido cada um de vocês, adiante dessas batalhas, a viver a paz. Eu convido vocês, diante dessas lutas, desses combates, diante de toda perseguição, diante de todo tipo de armação que o inimigo está fazendo, diante de todo tipo de perigo de morte, eu convido você a viver a paz. Gente, que coisa é essa? Olha o poder dessa palavra. Olha a autoridade dessa palavra. Diante do perigo de morte, eu convido você a viver a paz. A paz. Que paz é essa? Tem até uma canção que a gente canta muitas vezes no grupo, na Santa Missa, que diz: a paz que tenho eu te dou, a paz que vem do meu Senhor. Lembra? Essa é a paz que o Senhor vem falando para os discípulos. Não era uma paz humana simplesmente, mas a paz que vem do Cristo ressuscitado. Olha o que aconteceu, presta bem atenção na palavra de Deus. Olha o que o Senhor fez. Os discípulos estavam todos aglomerados, né? A palavra aglomerado cai bem aí, né? Pois é, os discípulos estavam todos aglomerados em uma sala, com medo. Se você olhar bem nessa palavra, em João 20, versículo 21, os discípulos com medo, meio assustados, meio sem saber o que fazer, Jesus chega no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A primeira palavra que Jesus disse foi isso: a paz esteja convosco. Porque sem paz, nem reconhecer Jesus eles iam. Irmãos e irmãs, se nós não tivermos paz, se nós não tivermos paz dentro de nós não vamos reconhecer Jesus. Se nós não estivermos calmos, se nós não tivermos coragem de viver a paz diante da tribulação, nós não vamos reconhecer Jesus. Muitas vezes Ele vai estar se mostrando a cada um de nós de uma forma gigantesca, maravilhosa, super maravilhosa mesmo, e nós não vamos reconhecer. Nós vamos ter facilidade de reconhecer os problemas, exaltar os problemas, dizer para todo mundo o tamanho do problema que nós estamos vivendo, mas nós não vamos conseguir a dizer o tamanho do Deus que nos ama, o tamanho do Deus que nos liberta. É chegado o momento de vivermos a experiência de proclamar e declarar o tamanho do Deus que cuida de nós, o tamanho desse Deus que faz maravilhas na nossa vida. Nós devemos adorar esse Deus, custe o que custar. Enquanto estiver respirando, eu preciso adorar a Deus. Enquanto eu estiver respirando, eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E você? Quem tem Jesus como Senhor absoluto, tem paz, tem alegria em meio à tempestade. É necessário que nós possamos identificar uma coisa: mesmo que a gente esteja numa situação muito difícil, apertada, situação de dor, situação de morte, igual os discípulos estavam vivendo, quem tem Jesus no coração não vai se abater, vai ficar com o coração doendo, mas vai ficar também com o coração saltitante, glorificando a Deus, porque sabe que em Deus é mais do que vencedor. A palavra de Deus nos mostra uma outra coisa muito interessante, um outro momento especial, onde nós podemos identificar com muita riqueza que aquele que está em Jesus, ele caminha até sobre os problemas, ele vai em direção ao infinito. Essa pessoa tem coragem de encarar as dificuldades, encarar aquilo que todo mundo diz que é impossível.
A palavra de Deus nos mostra em Mateus, no capítulo 14, no versículo 27, que Pedro estava lá naquele barco, no meio daquela tempestade, todo mundo estava assustado, e Pedro também. Naquele momento, quando reconhecem que é Jesus que está vindo sobre as águas, caminhando sobre as águas, de repente eles percebem um detalhe. Pedro olha e nele bate uma certeza tão grande de saber que era o Senhor da vida dele que estava vindo sobre as águas, que ele declara: Senhor, permita que eu vá até ti, que eu caminhe até a sua direção, permita que eu faça o que tu está fazendo, Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. E o Senhor olha para ele e fala: pode vir, Pedro, pode vir. E Pedro caminha, ele faz o que é impossível. Isso nos ensina um detalhe riquíssimo. Todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador é capaz de encarar o impossível. É capaz de fazer o impossível acontecer. Não porque é a melhor pessoa. Pedro não era a melhor pessoa daquele grupo. Pedro não era a melhor pessoa que estava vivendo a experiência de evangelização. Mas naquele momento foi ele que caminhou sobre as águas. Talvez você não seja a melhor pessoa do seu grupo de oração, não seja a melhor pessoa da sua paróquia, não seja a melhor pessoa dentro da sua casa, mas se você assumir Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu assumo essa responsabilidade de falar para você uma coisa: Deus vai dar a você as condições de caminhar sobre as situações impossíveis, vai transformar você, não somente você, mas todo ao seu redor. Assim como Deus foi capaz de fazer aquela água suportar o peso de Pedro, Deus fará você uma pessoa capaz de caminhar sobre as situações mais difíceis, ser um evangelizador, ser a pessoa, por mais que a sua intimidade, por mais que você leia a palavra de Deus e não esteja entendendo o que está lendo, por mais que você tenha dificuldade de compreender a vontade de Deus na sua vida, você vai entender a partir da sua decisão de que você vale a pena. Você vai entender que você tem condições de viver a experiência de discípulo no dia de hoje. Eu convido você a viver essa experiência desse desafio. Não é somente um processo de conversão. O fato de você estar indo para a igreja, estar indo para o grupo de oração, estar indo para a Santa Missa, já mostra o seu processo de conversão. Você já está vivendo esse processo, mas é necessário muito mais do que isso. E o chamado de Deus está dentro dessa realidade. Não basta viver somente um processo, é preciso passar pela experiência da decisão. É necessário. Uma coisa que nós precisamos entender é quando Jesus se aproxima dos discípulos e deixa claro para eles, ainda nesse capítulo 16 de João, Jesus olha para os discípulos, percebe como que eles estão e vai deixando claro para eles desde o capítulo 15, ou melhor, desde o capítulo 14 de João, já vem dizendo para eles a respeito de como seria a vida deles dali para frente. Deixa claro que eles não ficariam sozinhos. O Senhor fala para eles com muita clareza que eles teriam uma companhia, e essa companhia não deixaria eles ficarem sem saber o que fazer dali para frente. O Senhor deixa claro para eles que viria sobre eles o Paráclito, o Espírito Santo, e em momento que eles não tivessem sabedoria, que eles não tivessem como falar nada, que eles perdessem todas as palavras, que tudo se dissipasse, no momento que eles não tivessem condições de saber o que falar, no momento que os discípulos não soubessem o que falar, eles seriam abastecidos pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo daria a eles condições de fazer o que fosse necessário naquele momento. Eles nunca ficariam sozinhos. Também nos afirma em Mateus 28:20 que o Senhor declara para eles: eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim. O Senhor não abandona os seus amados. O Senhor não abandona você. O Senhor nunca te abandonou. Talvez as coisas que tem vivido no dia a dia, talvez algumas situações tenham te levado a viver a sensação, o sentimento de abandono. Eu quero deixar bem claro para você, eu quero falar para você o seguinte: Deus nunca te abandonou. Deus nunca te abandonou. Lembre-se disso. Deus te ama. Deus faz questão de estar do teu lado.
E Deus espera a sua decisão. Todo tipo de perseguição que havia acontecido, todos os poderes já haviam se manifestado. Agora era a hora da decisão para os discípulos. Na nossa vida, nos dias de hoje, nós precisamos entender isso também. Nós estamos vivendo tempos de perseguição, nós estamos vivendo tempo de manifestações diabólicas, nós estamos vivendo um tempo de decisão. Nós precisamos decidir quem é o Senhor da nossa vida. Chegou o momento de fazermos uma escolha como católicos, que tipo de Senhor nós estamos assumindo para a nossa vida, o que tem nos amedrontado, o que tem nos afastado da verdade. A palavra de Deus nos mostra em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é o Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Muitas coisas estão acontecendo para que nos afastemos de Jesus, porque quando a pessoa se afasta de Jesus, ela perde o foco. Estão fazendo de tudo para que as igrejas fechem, para que os grupos de oração fechem. Estão fazendo de tudo para que o evangelho seja reduzido, para que não se pregue o evangelho mais com toda a intrepidez. Estão fazendo de tudo para que as pessoas tenham medo de estar presente na igreja. Estão fazendo de tudo para que as pessoas não tenham mais vontade de louvar. Estão fazendo de tudo para que você não tenha mais a alegria do louvor. Estão fazendo de tudo para que você tenha até medo de ir na igreja. Quantos grupos de oração estão fechados? Quantas igrejas estão amedrontadas por causa desse tempo que estamos vivendo? Por causa dos protocolos que tem aí? Mas é chegado o momento de nós olharmos para a nossa necessidade espiritual. Viver a obediência dentro daquilo que necessita ser obedecido, mas não sermos covardes diante de Jesus Cristo. Nós temos um Senhor que nos ama, que cuida de nós. Qual está sendo a nossa resposta? Nós precisamos viver a experiência de decisão. Nós observamos que naquele tempo, todas as perseguições, todas as propostas externas estavam muito intensas. Nós percebemos que Judas, quando viu a proposta externa, qual era a proposta externa de Judas? A oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Quando Judas viu que poderia ganhar dinheiro diante de toda aquela situação, diante da experiência de morte, ele foi lá e abraçou a oportunidade externa, a oportunidade do mundo. Enquanto isso, os discípulos que estavam com Jesus permaneceram na sua fidelidade com Jesus. Judas assumiu como Senhor da vida deles o dinheiro, o poder, as pessoas inteligentes da época, enquanto os discípulos assumiram como Senhor da sua vida Jesus Cristo na sua totalidade, mesmo sem saber o que podia acontecer depois. E então, qual foi o resultado? Quem escolhe o mundo como Senhor da sua vida tem o mesmo final que Judas teve. Quem escolhe viver a experiência de Judas, acaba tendo a experiência da morte. Quem escolhe estar do lado de Jesus, será honrado até o último suspiro e viverá para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que está diante de Jesus jamais morrerá. Aquele que está com Jesus viverá para sempre. O Espírito Santo nos conduz, irmãos. Judas morreu sem honra porque se afastou de Jesus. Os discípulos viveram com honra até o último suspiro da vida deles. Qual escolha você quer fazer hoje? Qual escolha? Quem tiver coragem de escolher Jesus como Senhor, será batizado no Espírito Santo, assim como os discípulos.
Aquilo que Jesus tinha dito que aconteceria com eles, que daria força, aconteceu. Quando nós olhamos na palavra de Deus, Jesus ainda volta a falar com eles em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vocês vão receber aquela promessa que eu te fiz, aquele prometido, o Espírito Santo virá e vocês terão força, capacidade, vigor, alegria, fortaleza. As coisas estão difíceis e não está nada fácil para nenhum de vocês. Eu reconheço, vocês estão vivendo agora o momento mais doloroso da vida de vocês. E eu tenho que ir, mas eu digo para vocês, o Espírito Santo virá, e na hora que ele vier, a alegria que está em mim estará em vocês, a força que está em mim estará em vocês, e vocês viverão com plenitude toda a graça do céu. E os discípulos tomaram posse de tudo isso, permaneceram em oração e foram cheios, foram batizados no Espírito Santo. Irmãos e irmãs, esse é o tempo que nós precisamos permanecer unidos em oração. Nesse retiro de carnaval, o Senhor vem nos chamando para viver a experiência dele. Ele fala para mim e para você: coragem, eu venci o mundo. Coragem, eu venci todos os poderes e potestades. Coragem, eu venci, eu assumi toda a posição que o Pai me deu. E eu digo para vocês: assuma a posição que você tem também, a posição de filho e servo de Deus. É chegado o momento de sermos católicos fervorosos no Espírito Santo. Você é chamado e chamada hoje a tomar uma decisão completa, não simplesmente um processo de conversão. É chegado o momento de ser uma pessoa de decisão, de escolher quem é o Senhor da sua vida. Senhor absoluto, Senhor completo, do seu pensar, do seu falar, do seu olhar, do seu ouvir, do seu sentir. O Senhor completo. Senhor completo, em todas as situações. Deus seja louvado pela sua vida. E eu convido você: tenha coragem. Coragem pela decisão. Coragem de ser decisivo, decisiva. E eu convido você nesse momento, por um instante, feche os seus olhos se possível e glorifique a Deus. Eu convido você nesse momento a olhar para a cruz de Cristo. Veja a cruz de Cristo. E se lance diante dessa cruz de Cristo e assuma a responsabilidade de viver, a partir de hoje, uma alegria plena no Espírito Santo. Eu convido você, diante dessa cruz, a declarar abertamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Eu convido você a olhar para o Senhor e declarar para Ele: Deus amado, Deus maravilhoso, Tu tens tido comigo paciência, ó Deus. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo maravilhoso que permitiu que eu estivesse vivo para poder glorificar o Teu santo nome. Peço-vos perdão, ó Deus, por muitas vezes eu ter vacilado. Mas eu, nesse momento, Senhor, diante da Tua palavra, diante da cruz, Senhor, eu quero assumir essa responsabilidade de ser um discípulo de cruz, ser esse discípulo movido pelo Espírito Santo. E eu aceito, Senhor, o Teu projeto transformador na minha vida. Eu aceito, Senhor, ser movido, movimentado por Ti, Senhor. Eu aceito, Senhor, o Teu plano maravilhoso, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família, meu trabalho. Eu assumo, Senhor, que a partir de hoje, somente Tu, ó Deus, tem poder e autoridade. Eu assumo, Senhor, que a partir de hoje eu darei toda a liberdade somente para Ti, Senhor. Somente Tu, ó Deus, poderá e terá a liberdade de agir em todas as situações da minha vida. Eu tomo posse, Senhor, da Tua presença em mim. E é diante desta cruz, Senhor, que eu assumo a responsabilidade de ser um homem novo. Você, mulher, assume essa responsabilidade de ser uma mulher nova, de ser uma mãe toda especial diante de Deus, para os seus filhos, para ser uma esposa toda especial diante de Deus, para o seu marido, de ser a pessoa que Deus quer. Você, homem, seja um homem que tem toda a postura de servo de Deus. Assuma essa oportunidade diante da cruz. Assuma que você quer ser, a partir de hoje, esse instrumento de Deus, e que nada nem ninguém vai conseguir mudar isso, porque aquilo que Deus faz, ninguém desfaz. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Glórias e louvores a Ti, meu Senhor e meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Assim como Deus te ama, ame o seu próximo.
vive essa experiência plena. Virgem Maria, rogai por nós. Rogai por cada um que tomou essa decisão aos pés da cruz.